Olá, aqui é o Renato Dias do canal Pilote Suas Finanças. Hoje eu vim falar aqui para vocês sobre o CDB, o que é o CDB, como que você consegue aplicar e para que serve esse tipo de investimento. Então vamos lá. O CDB é uma sigla que significa Certificado de Depósito Bancário, que basicamente é você emprestar o seu dinheiro ao banco. É isso mesmo, normalmente a gente está acostumado a que o banco empreste dinheiro para a gente, né? Mas aqui é ao contrário, você está fazendo um empréstimo do seu dinheiro ao banco para que ele possa fazer alguns investimentos ou reaplicar o seu dinheiro em algum outro tipo de investimento. Então você empresta o seu banco a uma taxa e depois de um certo tempo ele vai te devolver em relação com uma rentabilidade em cima daquela taxa. E eu vou falar agora quais são os 3 tipos de CDB que você pode encontrar hoje no mercado. Então, dos 3 tipos de CDB, você tem o CDB pré-fixado, que você já, na verdade, contrata sabendo qual taxa você vai receber no vencimento do resgate daquele CDB, daquele título. Você tem o CDB, que é o pós-fixado, que ele está atrelado a um indicador, normalmente ao CDI, né, que ele é muito próximo, eu já falei em outros vídeos, o CDI é como se fosse uma taxa atrelada à Selic, né? Ela rende um pouquinho menos, mais ou menos 0,1 abaixo da Selic, e ele vai te dar essa rentabilidade conforme a evolução da Selic. E nós temos também um terceiro tipo, que é menos comum, que é o CDB híbrido, que ele é uma junção ali entre, tem uma parte pré-fixada e uma parte atrelada a, por exemplo, a inflação, ao IPCA, né? Normalmente o que você encontra hoje é o pós-fixado atrelado a um indicador que é o CDI, né? Então você vai encontrar hoje no mercado normalmente o CDB que está rendendo 100% do CDI, ou 110% do CDI, ou até 120% do CDI. O que vai variar nos CDBs que você encontrar nas instituições financeiras vai ser normalmente o tempo de resgate que você vai estar atrelado a esse investimento. Em alguns casos você vai estar atrelado 4 anos, 3 anos, 2 anos. Então, às vezes, quanto maior o tempo que você deixar aplicado esse CDB naquele vencimento com um vencimento maior, normalmente o banco vai te dar uma taxa de retorno em cima do CDI maior do que se você tiver, por exemplo, uma liquidez diária, uma liquidez mensal, alguma coisa nesse sentido. Bom, um aspecto importante para se falar é em relação à segurança do CDB. O CDB ele é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição privada em que, em caso do banco entrar em falência, você, por instituição financeira e por CPF, você tem garantido até R$250 mil nessa instituição financeira pelo FGC, tá? Então, ele é realmente um tipo de investimento que é muito seguro, assim como, por exemplo, o Tesouro Selic ou Tesouro IPCA também. Nesse caso, então, uma das características do CDB é a questão da segurança, né? E vamos lembrar que também ele é um tipo de investimento de renda fixa, não estamos falando aqui de renda variável, né? Então, ele vai estar muito próximo ali da taxa Selic, né? E você não vai ter grandes rentabilidades em relação ao CDB, mas é uma ótima opção para quem está começando a fazer investimentos. E também uma possibilidade para quem vai constituir a sua reserva de emergência, pode também fazer um pouco de diversificação colocando em CDBs, de preferência, né, com liquidez diária, para que você consiga fazer o resgate de maneira rápida e quando for necessário. Um outro aspecto que deve ser levado em consideração é que no CDB incidem 2 tipos de impostos sobre a rentabilidade que você tiver. O primeiro dos impostos é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse imposto ele incide apenas se você sacar o dinheiro, se você fizer o resgate antes de 30 dias, em até 30 dias de quando você fizer a primeira aplicação, né? Ele tem uma tabela ali regressiva do primeiro dia que você aplicou até o 30º dia. A partir do 30º dia o IOF ele fica zerado. Então, assim, primeira dica aqui, se você investir em algum CDB, você não pode resgatar antes de 30 dias para você poder não ter a incidência do IOF, porque senão você acaba perdendo um pouco ali da sua rentabilidade. O segundo imposto que incide sobre a rentabilidade é o imposto de renda. Existe uma tabela regressiva que eu vou colocar aqui para que vocês entendam que varia de acordo com o tempo, ou seja, de acordo com o tempo que você vai ficando com esse investimento
investido sem fazer o resgate, você vai ter uma incidência de imposto de renda que vai variar de acordo com o tempo. Ou seja, quanto mais tempo ficar, você vai pagar menos imposto de renda, mas de qualquer maneira você vai ter uma incidência de imposto de renda. Nessa nova proposta do governo de mudanças tributárias, tem algumas mudanças aí previstas para alguns tipos de incidência de imposto de renda, mas eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, até porque isso ainda não teve uma aprovação ali do Congresso, tá? Mas então é importante que vocês saibam que existem esses dois impostos, o imposto de operações financeiras, o IOF, ou seja, só não sacar antes de 30 dias, e a incidência do imposto de renda na questão da tabela regressiva atualmente. Bom, aí você me pergunta, tá, mas e aí, eu quero então fazer um investimento em algum CDB. É importante que você procure, você faça pesquisas onde você pode encontrar os melhores CDBs. Você tem duas maneiras de fazer investimento em CDB, ou através de um banco, um banco tradicional, ou através de corretora de valores, então eu sempre indico que você abra conta, uma conta que você não vai pagar nenhuma taxa de manutenção de conta numa corretora de valores. Eu vou gravar depois um outro vídeo falando um pouquinho das corretoras de valores, algumas indicações, Não tenho aí nenhum vínculo com nenhuma corretora, mas eu vou colocar para vocês algumas opções aí no mercado em relação a taxas, a corretagem, questão de plataforma, se é boa, se não é, das experiências que eu já vivenciei também. Mas assim, eu recomendo então que você abra aí a conta em pelo menos uma, duas corretoras e comece a pesquisar antes de fazer aí o seu investimento em um CDB. Uma coisa também importante de salientar é que você às vezes encontra CDBs com boas rentabilidades de bancos desconhecidos. Ou seja, como os bancos não são tão conhecidos como os principais bancos, esses bancos acabam oferecendo rentabilidades maiores do que os bancos mais tradicionais e mais sólidos. Isso por uma maneira de atrair o investidor, Claro, existe um risco maior desse banco ter um problema financeiro e você ter que apelar para o FGC, Claro que se o banco quebrar, por exemplo, você provavelmente não vai ter o seu resgate, aí esses 250 mil que é garantido pelo FGC, como eu falei anteriormente, não deve ser imediato, Então você deve ter um tempo, uma certa burocracia para conseguir resgatar de volta esse dinheiro utilizando aí esse direito dessa garantia. Então, nos bancos mais sólidos, você provavelmente vai encontrar percentuais mais próximos aí a 100% do CDI. Aí se você me perguntar, tá, mas e a poupança? Bom, já expliquei anteriormente em outros vídeos que a poupança, nas condições atuais da taxa Selic, ela te remunera hoje 70% da taxa Selic, Então, ou seja, e como a taxa Selic ela é muito próxima do CDI, se você tiver mesmo com o imposto de renda, um CDB descontando o imposto de renda, você ainda assim vai ficar acima de 70%, mesmo utilizando ali a tabela regressiva ali na alíquota máxima. Então, a poupança não vale a pena em nenhuma maneira, Se você quiser aplicar algum dinheiro que seja extremamente conservador e está pensando num CDB e poupança, então a minha recomendação é que vá para o CDB. E claro, tem outros tipos de investimentos, mas hoje, nesse vídeo, o objetivo era falar de CDB. Depois eu vou gravar outros falando de LCI, de LCA, vou gravar outro falando mais especificamente dos títulos públicos, dos títulos do Tesouro Direto, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA, e outros tipos de investimento em renda variável, tá? Mas hoje o objetivo era falar exclusivamente de CDB. Bom, espero que esse conteúdo tenha sido, de alguma maneira, tenha contribuído aí para o seu conhecimento em educação financeira. Se você gostou, curta aqui o vídeo, compartilhe para outras pessoas, amigos, colegas, parentes, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, grande abraço.